Qual é o preço de um adultério? O livro de Provérbios, no capítulo 5, ele fala sobre esse tema de uma forma muito importante para nós. E o que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo, a seguir, daqui a pouquinho, a gente vai tocar nesse assunto e vai falar explicitamente sobre isso. Antes de mais nada, eu quero pedir a você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois o meu intuito é que a palavra de Deus chegue o mais longe possível. Eu estou trabalhando nesse projeto que é a Jornada em Provérbios, com a finalidade de ensinar pessoas a terem sabedoria e a buscarem essa sabedoria na palavra de Deus para terem as melhores decisões. Provérbios é o livro mais espetacular da Bíblia no sentido de nos ensinar a ter grandes decisões e caminhar para o sucesso na nossa vida, seja ela em qualquer área. Um dos grandes problemas nos relacionamentos e nos casamentos é na área afetiva. E quando nós falamos a respeito de uma situação tão dolorosa quanto é o adultério e as consequências que ele gera em um casamento e principalmente no relacionamento de um homem com uma mulher, nós entendemos que a Bíblia ela alerta que nós devemos tomar alguns cuidados para que nós possamos preservar o nosso casamento. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, muitos defendem a ideia de que só os homens têm uma tendência para cair em adultério. Eu discordo completamente desse tipo de visão. E deixo para vocês que a visão de Deus é que todos nós somos pecadores, somos suscetíveis àquilo que a Bíblia chama de concupiscências, que são os desejos da carne. Porém, há uma forma de nós, como servos de Deus, dentro da palavra de Deus, e pessoas orientadas por aquilo que Deus deixa na sua palavra, de vivermos a nossa vida da forma correta. E o que eu quero deixar aqui é bem claro, tanto homens quanto mulheres estão suscetíveis a cair. Ninguém está livre disso, mas é possível não cair quando nós tomamos alguns cuidados dentro da palavra de Deus. O tema hoje é o preço do adultério. E quando eu falo sobre o preço do adultério, o texto de Provérbios começa trazendo alguns alertas para nós. E o primeiro alerta é que ele fala a respeito do gosto do pecado. Pecado, se fosse ruim, ninguém queria cometer. Mas pecado é para nossa carne algo bom, agradável. Nós gostamos do pecado. Essa é uma verdade. A gente não pode dizer que a gente não gosta do pecado. Porque o pecado é exatamente nós queremos satisfazer um desejo da nossa carne. E os desejos da nossa carne são satisfatórios e são prazerosos. O livro de Provérbios começa falando no versículo 3, no capítulo 5, sobre esse gosto do pecado. Ele fala, pois os lábios da mulher imoral são doces como o mel e sua boca é mais suave que o azeite. E ele vai falando que a mulher imoral tem os lábios doces, são atraentes e faz com que desperte o desejo daquele que é atraído pela sua sedução. Não falo só apenas das mulheres, mas os homens também, homens imorais, que atraem mulheres, principalmente quando estão vivendo em alguma dificuldade no seu relacionamento. O diabo usa pessoas assim para tentar destruir o nosso casamento, por exemplo. É importante que nós estejamos bem preparados. A Bíblia deixa de forma muito clara isso para nós. Começa falando sobre isso. O gosto do pecado, ele é atraente. Ele é algo que nos seduz e nos envolve. É necessário que a gente tome alguns cuidados. Os versículos 4 e 5 ele fala, no fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte e seus passos conduzem direto à sepultura. O próprio texto bíblico fala para nós, o salário do pecado é a morte. O pecado não deixa de ter o seu sabor, não deixa de ser atraente, porém o final dele sempre é morte, sempre é destruição. Na aparência ela é toda doçura e luz. A Bíblia de Genebra fala isso, eu acho bem interessante essa colocação. Mas no profundo do seu ser, ela emana o odor da morte. Aquilo que parece doce, aquilo que parece agradável, no primeiro momento se torna podre
e se torna imundo perante Deus e faz com que aquele que se envolve com esse pecado também se torne imundo e os seus pés caminham para a morte. A palavra também mostra que você cair na sedução do adultério nunca vai te levar para perto de Deus. Por mais que uma pessoa que venha com uma conversa e diga, olha, fica comigo, que eu vou te fazer feliz, que eu vou dar os melhores dias da sua vida e tal. Todas essas propostas, quando são feitas pela pessoa que é usada pelo diabo para destruir o seu relacionamento, todas essas propostas são malignas e enganosas. O diabo, quando seduziu Adão e Eva no jardim do Éden, colocou de uma forma com que aquilo que parecia ser maravilhoso, mas aquilo foi o que os destruiu e os levou a serem expulsos da presença de Deus. O pecado faz isso, ele propõe algo que parece bom para nós no momento, mas só que ao mesmo tempo o pecado te leva à ruína e à destruição. Ele ainda continua dizendo aqui, ó, versículo 6, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Soa imoral, a pessoa que é capaz de destruir um casamento, ela por si só, por conta da sua condição de imundície e pecado, ela não percebe que o que ela está fazendo é horrível, porque ela acha que ela está fazendo a coisa certa. Você que cai nessa conversa também pode até achar que está fazendo a melhor coisa, mas o que você está fazendo é sendo usado pelo diabo e ele destruindo a sua vida e destruindo o seu relacionamento. Continua mostrando a palavra de Deus que é necessário que nós mantenhamos distância do adultério, a distância da pessoa que conduz ao adultério. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. A mulher imoral, a mulher que tenta seduzir o homem para que ele traia a sua esposa, Deus está dizendo bem claramente, se afasta dela, sai da porta da casa dela, não se aproxima dela. Uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida é que a porta do adultério é quando nós nos permitimos a determinadas brincadeiras, a determinadas intimidades. Então um homem, mesmo que esteja lá no seu trabalho, e que se permite a determinadas brincadeiras e liberdades com mulheres que não são a sua esposa, e da mesma forma mulheres que estão no seu trabalho e que se dão a algumas coisas, algumas liberdades que não faz parte de uma pessoa casada, certamente vai cair em adultério. Então é importante que você tenha cuidado no seu procedimento, na maneira de você agir, de você ser e de você tratar até com as pessoas, colocando determinados limites. A porta do adultério começa com as pequenas coisas, pequenas brechas que nós damos e permitimos que outras pessoas, terceiras pessoas, vão entrando na nossa vida e vão nos contaminando com as suas atitudes. Tenha cuidado com isso, é o que eu deixo para você e oriento você na sua vida através dessa palavra. A consequência do pecado, do adultério, ela é muito clara. Versículo 9 a 11, ele diz assim: se o fizer, perderá a sua honra, entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou, estranhos consumirão a sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. É pesado o que é falado nessa palavra, porque ele diz, você vai perder a honra, você vai perder a sua família, você perde a sua casa, você perde tudo. O preço do adultério é a destruição completa da sua vida e a destruição completa da sua família. Então, quando você pensar no doce gosto do pecado, saiba que a consequência do alto preço que você paga por cometer o pecado é muito maior do que o prazer momentâneo que você tem quando você o pratica. Então não abra mão de coisas maravilhosas que Deus colocou na sua mão, como a sua família. Provérbios, ele conclui essa parte dizendo, tenha prazer no seu casamento, tenha prazer com a esposa que você tem. Ele diz aqui nos versículos 15 a 18, beba água da sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com a sua esposa, porque derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer mulher, reserve essa água apenas para vocês.
não reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com sua mulher de sua juventude. É interessante ele comentar isso aqui porque ele está dizendo, você pode ser muito feliz dentro do seu casamento. Você pode se satisfazer na sua vida de uma forma plena num relacionamento de casados. Se o seu casamento vive uma crise, uma dificuldade, procure um terapeuta, procure um pastor para se aconselhar, alguém que possa te ajudar no momento da dificuldade, para que uma terceira pessoa fora do ambiente do casamento de vocês possa ajudá-los a conduzi-los melhor para que tenha um casamento saudável e um relacionamento muito melhor, crescente e evoluindo a cada dia. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que nada vale o preço de um casamento e de um relacionamento abençoado por Deus. Nada, a gente não tem nada que a gente possa trocar. Uma terceira pessoa que, por mais bonita e por mais que atraente, por mais que seja sedutora, os pequenos momentos de prazer com alguém fora do casamento não valem as consequências do pecado, da desonra, da vergonha e da morte que o pecado gera num casamento, num relacionamento de casais que é afetado por um adultério. E o que eu digo para você é, mas a natureza nossa é pecaminosa, mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós sabemos que o gosto de estar fazendo a vontade de Deus e de viver um casamento abençoado por Deus, ele é incomparavelmente melhor do que qualquer tipo de pecado que nós venhamos a cumprir. Então deixo essa palavra para você, saiba que Deus tem grandes coisas para você, para o seu casamento, para o seu relacionamento, e que você coloque tudo isso na balança e pense quanto vale a pena fazer as coisas dentro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, é o que eu desejo para você em nome de Jesus. Deixa um like aí nesse vídeo, se inscreve no meu canal e semana que vem nós vamos para o capítulo 6 de Provérbios. Cada capítulo um tema diferente. Se você não assistiu os anteriores, você pode ir na playlist desse canal e assistir os anteriores, que tem muita coisa boa para a sua vida. Deus abençoe você, tchau, e que Deus cuide da sua vida aí cheio de bênçãos e de glórias. Em nome de Jesus. Amém.